Olá pessoal, bem-vindos à sua rádio e ao podcast Gente que Sente. Hoje estamos aqui para falar sobre um assunto muito interessante, cirurgia plástica. Recebemos aqui hoje o grande cirurgião plástico Mário Fernando para falar um pouco sobre a sua vida e também sobre o porquê o Brasil é o país que mais faz cirurgia plástica no mundo. Eu sou Rogério Gonçalves e esse é o Gente que Sente. Bem-vindo, Mário Fernando, um dos maiores cirurgiões plásticos do Brasil. Obrigado, Rogério. É um prazer estar aqui. Espero contribuir com o seu programa e com todos os seus ouvintes. Maravilha. Mário, a gente começou falando sobre um assunto bem polêmico, mas antes disso, eu queria que você dividisse aqui com a audiência um pouco da sua história. Mário Fernando, você não é daqui, né, de Goiânia? Não, eu sou paulista. Eu nasci em Barretos, fiz minha formação de medicina toda em São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Barretos. Quando a gente está gravando esse programa aqui, está acontecendo a festa do peão lá de Barretos. A gente tem uma coisa em comum, que minha família é de Barretos, meus pais casaram lá. Eu acho que eu fui concebido lá também, nasci em Goiânia, mas meu pessoal é todo de Barretos. Falando de que é de Barretos, tem uma história interessante sua, né, Mário? A gente está começando a contar a sua história. A gente está acontecendo agora, enquanto estamos gravando a festa do peão de Barretos. Você tem uma ligação com essa festa do peão de Barretos, não tem? Muito grande, porque eu morei em Barretos até os 14 anos. Meu pai é da primeira, segunda turma de fundação da festa. Foi diretor de desfile, de shows. Meu cunhado, diretor de rodeio. Meu tio, presidente 5 vezes da festa. Meu primo 2 vezes. Então eu nasci envolto nessa festa. E é uma festa muito interessante. Quem não conhece faz bem de ir. Eu acho que deve ser uma das maiores festas. Eu acho que é a maior festa populares do Brasil. Né? E está acontecendo isso agora. É emocionante, interessante. Já fui médico 3 anos. Na época, ali ficava ali nos bretes. Quando o peão caía, eu operei muito peão machucado. Na época não tinha aquele sistema que tem hoje, já de imobilizar o peão, todo aquele sistema, né, que tem mais avançado. E eu sempre batia na tecla, vamos melhorar isso daqui. E hoje está tudo correndo muito bem, o peão é imobilizado, o peão já é tratado quase que ali mesmo. Mas trabalhei, fiz muito parte dessa festa, inclusive desfilar quando era pequeno e carro alegórico eu desfilei. Mas nunca ganhou nenhuma queima do alho lá, não, né? Não, já participei para comer, mas para cozinhar não. Infelizmente não fui convidado. E se fosse também não ganharia, né? Mário. O Mário, além dessa, tem uma história aí junto a essa parte rural, né? Você veio de uma família de fazendeiros, uma família tradicional. Toda ela. Na área do agronegócio, né? Toda ela. Vivi minha vida inteira envolto a fazendas. Sou bem urbano, mas até hoje vou em fazenda, tem fazenda, mas sou bem mais urbano. Mas quem é de fazenda, como diz os antigos, não perde o ranço. Continua sempre. Continua sempre. Primeiro dinheiro que ganha, pensa logo nisso. Se não pensar, a fazenda toma também, sem você pensar. Ela leva o seu dinheiro. Você tem todo dia isso aí, mas faz parte da cultura da minha família e eu vou seguir. Sim, e escolheu o estado de Goiás para vir exercer sua profissão, né? Eu cheguei em Goiás por consequência da vida. Não, adoro Goiás. Sempre minha família tem propriedade em Goiás. Eu sempre participei de alguns eventos aqui em Goiânia, mas a vida me trouxe definitivamente para Goiás, para Goiânia. E o que especificamente te trouxe para cá? Se é que você pode dividir com a gente. Não, eu posso. Eu fui, na minha época de residência, eu era residente de cirurgia plástica e conheci uma goiana que fazia anestesia na residência. E nós casamos, ficamos namoro e casamento, 15 anos juntos. Infelizmente, tivemos uma separação e nós temos um filho. E ela, como é família de Goiânia, ela veio para Goiânia. E eu, para ficar perto do meu filho, eu falei, não, eu vou atrás de cuidar do meu filho. E comecei a dividir o estado de São Paulo com Goiânia e fui vindo gradativamente. Uma decisão muito difícil, mas eu pus na minha consciência que eu teria que vir. E hoje eu praticamente só opero em Goiânia.
mas até pouco tempo eu operava lá, no estado de São Paulo, mas moro em Goiânia. Pois é, mas essa parte da tua história é muito interessante, né? Aqui no nosso podcast, a gente fala muito sobre sentimento, sobre a pessoa que está por trás do profissional, né? Sobre os sentimentos envolvidos, sobre as dificuldades que a pessoa passou, essas encruzilhadas que a vida coloca diante da gente e por que que a gente faz determinadas escolhas, né? Você está trazendo agora que você veio por causa do seu filho. 100%. E é uma ligação e uma responsabilidade emocional muito grande, né? Sim, quando houve a separação, meu menino tinha 4 para 5 anos e no período dos papéis, tal, a separação foi uma separação amigável, não teve. Meu menino nunca viu uma discussão, uma briga, algo que a gente combinou. A gente discutia uma coisinha, discutia fora a presença dele, a gente não, sempre se tratou muito bem, né? Nos tratamos muito bem. E quando ela resolveu vir para cá, aí eu falei, bom, agora eu vou ter que mudar minha vida. E talvez essa foi a decisão mais difícil da minha vida. Porque quando você está começando, você fala, vou para qualquer lugar. Uhum. Não tem nada para perder, tenho que começar mesmo, mas já estava estabelecido. Sim. Tanto profissionalmente, financeiramente, eu tinha construído casa, clínica, dava aula na faculdade, na cirurgia plástica, era diretor de cidade de medicina. E, de repente, eu falei, bom, e agora? O que eu faço? Eu fico aqui e fui fazer o papel que você faz de psicólogo. Todo homem separado que entrava no meu consultório, eu largava de consultar e falava assim, como é que é essa separação? Quantas vezes você vê seu filho? Onde ele mora? Ele mora 400 quilômetros daqui. Você vê ele quantas vezes? Vejo ele uma vez a cada 4 meses, 6 meses. Falei, poxa, não é possível. Aí foi crescendo na minha cabeça, minha consciência de ter que vir para cá. Sim. Eu falei, eu não quero ver meu filho a cada 4, 5 meses. Depois eu entro em outro relacionamento longe de onde ele está, a pessoa não vai querer ir comigo. Fui montando uma história de acordo com as separações que eu via das pessoas que eu conhecia, que o filho morava longe. Usando de referência para você fazer a sua escolha, né? Eu cheguei a fazer uma viagem para conversar com um amigo meu, cirurgião plástico, tinha da mesma situação. Ele falou, Mário, muda para lá. E no congresso também, eu estava vindo num congresso no México e sentei no aeroporto com um presidente da cidade de cirurgia plástica, por acaso. E a gente encontrou, a gente estava no mesmo congresso, e ele falou, rapaz, eu te conheço, pega essas coisas para Goiânia. Você é bem formado, você já tem uma experiência, pega essas coisas para Goiânia. Eu cheguei e falei, vou para Goiânia. E por sorte, por amigos, eu fui convidado para participar da formação de residência no HC. Comecei a dar aula para os residentes do HC na sexta-feira, comecei a atender na quinta. Assim, ela tinha que ter muita força de vontade. Muita força de vontade. Tinha que ter muito, porque eu largava um consultório lotado, com fila de espera. Para recomeçar praticamente a carreira, né? E às vezes tinha um paciente para ser atendido, 2, eles não vinham ainda. Eu olhava minha agenda do estado de São Paulo, faltando horário. Eu sentava aqui, ninguém. Ficava esperando. Eu falei, não vai passar. Vai passar, eu estou começando aqui, ninguém me conhece, vai chegar o dia que isso vai passar. E com o tempo foi passando e eu acho que eu fiz a melhor escolha da minha vida, foi essa. Que maravilha. Bom ouvir você falando sobre isso, porque eu estava mais cedo conversando com meu filho e pensando sobre isso. Meu filho, inclusive, está ali jogando Minecraft enquanto a gente está gravando. O pessoal fala muito sobre paternidade, né? O que chega até a gente é que hoje os pais são relapsos, os pais... existem até algumas metáforas aí que são de mau gosto, que falam quando o cara separa da mulher, ele deixa de ter filho. E a gente ouve essas histórias todos os dias, no consultório, na rua. E eu tenho percebido que está havendo uma grande mudança no que tange a paternidade. A forma como os homens estão assumindo a paternidade, né? Estava conversando com meu filho, ele perguntou, papai, se alguém quisesse me comprar por 10 milhões, eu falei, meu filho, eu dou minha vida por você. Tanto é que
todas as escolhas que eu faço tem o Gregório no centro. E você fez a mesma coisa. E cada dia mais eu tenho percebido que os homens têm se tornado mais sensíveis e ligados a essa responsabilidade e o amor que a paternidade traz, né? Você falou, tem muito... veio a recordação quando eu vim para cá. Veio a recordação. O pessoal falava, não, você não veio por causa do seu filho. Aí eu vou falar, vou diminuir o termo, assim. O boi não berra por causa do bezerro. Berra por causa da vaca. Eu não quis isso falar que eu não quis falar. É isso que eu não queria falar. Eu falava, não, a mãe dele é uma pessoa muito boa, mas eu quero cuidar do meu filho. Sim. Eu acho que quando você... não é no casamento, é na alegria e na tristeza. É no filho que é na alegria e na tristeza também. Não resume, no casamento é o filho. Aí eu fico aqui no meu conforto, da minha cidade, e deixo o meu filho começar uma vida lá, se eu posso ir para lá. Sim. Eu falei, não. E assim, eu tive um apoio de muita gente, da minha família, mas muita gente também, amigos não aceitavam. Não, mas o filho é para o mundo. Você vai ver que com 17, 18 anos ele muda de cidade e larga você. Eu falei, pô, mas eu já aproveitei ele. Eu já cuidei dele, já aproveitei a fase que eu podia aproveitar. Depois eu volto para cá, eu mudo de país, mas nesse momento eu quero cuidar dele, vou cuidar dele. Participar da formação, né? Eu pus meu diploma debaixo do braço, minha experiência, minha vontade, e vim para a cidade. Eu até brinco, eu falei, eu saí de uma situação de eu operava 1 ou 2 cirurgias por dia lá, chegava aqui para dar cartão de sinaleiro, eu brincava. Porque ninguém me conhecia. Eu saía do centro cirúrgico, do estado de São Paulo, e parava no sinaleiro para dar cartão. Não foi isso, mas eu brinquei porque ninguém me conhecia. Mas devagar você vai fazendo sua clientela. E hoje está tudo certo, eu tenho minha clientela. Eu opero o tanto que eu gosto de operar mesmo. E seu filho, tem quantos anos? Meu filho fez 19 anos já. Fez 19 anos. Fez 19 anos? Fez 19. Vai fazer 19 anos. Fez 18, vai fazer 19 agora. E ele fez o que? Ele está fazendo engenharia. Na UNB. Na UNB. Pois é, está em outra cidade, mas você participou e participa ainda da participo, porque ele vem, fica em casa, eu passo, durmo na casa dele, a gente tem uma propriedade ali perto, de Brasília, quando eu vou, eu passo, a gente janta junto, almoço, eu vivo a vida do meu filho. Sim. Sempre vivi. E para mim, o que era importante, mais importante era isso. Mas tem uma coisa que eu acho que direciona muito dessas escolhas, né? Que são os pais que a gente tem, né? Sim. Porque eu percebo, eu tenho um pai que é a pessoa mais presente, amável e boa de estar junto do mundo. É meu parceiro, vou lá para casa dele, fumar um cachimbo com ele, a gente conversa a tarde inteira. E esse vínculo que você tem com ele também vem muito do vínculo que você tem com seu pai, né, Mário? Sim, meu pai é uma pessoa das antigas, né? Não é aquela pessoa que fala eu te amo e abraça diferente. Durão. Não, é na dele, né? Mas muito amoroso, muito educado, escuta a gente bastante, orienta. Que eu brinco, eu falo assim, eu escuto todo mundo, mas eu aceito mais as pessoas de cabelo branco. Então você vai aceitar o que eu... Você tá na minha lista. Porque eu acho que a experiência conta demais. O que a pessoa... Então, eu converso muito com meu pai. Meu pai ficava na fazenda, eu ia lá, passava o final de semana com ele, a gente ficava conversando a noite inteira na fazenda. E sempre tive muito contato com meu pai. E eu falei assim, eu quero a mesma coisa com meu filho. Se foi bom para mim, eu tenho que fazer a mesma coisa com meu filho. Não vou deixar ele numa cidade e eu em outra cidade. Sim. Por causa da minha profissão. Eu consigo trabalhar nessa cidade. 10 anos, quase 11, eu operava nas 2 cidades. Goiânia e no estado de São Paulo. Pegava, vinha, mas eu falava, não vou... Um dia eu fico só em Goiânia, como eu estou hoje. Foi fazendo a transição. Foi fazendo a transição, não é fácil, é cansativo. A gente tem que cuidar de paciente em 2 estados, né, diferentes, onde se operou. Mas a gente tem equipe boa, nunca tive nenhum problema, graças a Deus, não tive nada de complicação. E eu acho que, assim, quando eu ficava pensando, sabe que isso vai dar certo? Eu falei, vai. Porque se eu estou fazendo a coisa certa,
vai dar certo. Não tem jeito de se fazer a coisa certa ou errado. Eu falei, eu estou indo por causa do meu filho, eu tenho formação boa, vai dar certo. Sim. Se eu não te... O objetivo é o mais... Eu acho que o objetivo, ele nos leva para esses lugares bons também, né? Se existe justiça divina, né? Existe. Existe, eu acredito que existe. Isso que a gente tem que acreditar. Eu acho que aquela lei do retorno, dos dois lados é interessante. A lei do retorno, isso acontece mesmo. Eu acredito. E as pessoas, quando é bem intencionado e estão com pessoas boas do lado, não tem jeito, isso aí vai dar tudo certo. Não tem como dar errado. E por que você escolheu a área de cirurgia plástica? Interessante, eu falo que eu não entrei na faculdade de medicina para fazer medicina. Eu entrei na faculdade para fazer cirurgia plástica. Já tinha isso na cabeça? Desde a quinta série. Eu sempre gostei muito de desenhar corpo, rosto, desde pequeno, pequenininho. Desenhava, tinha um caderno. E minha mãe foi fazer uma cirurgia plástica na face. Minhas irmãs assustaram muito, porque no pós-operatório de cirurgia de face fica todo inchado, hematoma, o paciente fica quase que deformado no início. Eu achei aquilo máximo. Falei, gente, eu quero fazer isso. Não vou desenhar só no papel, eu quero fazer isso nas pessoas, em vivo. e já pus na minha cabeça. Eu procurei uma faculdade de medicina que tinha, na época, uma residência tão famosa, quase que a do Dr. Pitangui, mas era mais perto, né, que São José do Rio Preto. E eu conheci alguns cirurgiões que tinham formado lá, que eram excelentes. Eu falei, vou prestar São José do Rio Preto, a FAMERP, e vou tentar fazer cirurgia plástica lá. E, graças a Deus, eu prestei, passei na cirurgia geral, na cirurgia plástica, todo na faculdade, e é uma história que veio da quinta série. Uau! Da quinta série. Nenhum momento eu desviei da cirurgia plástica. Que maravilha! Nenhum momento. Eu sempre acompanhei a cirurgia plástica desde o terceiro ano de faculdade. Não foi algo mercadológico, algo assim? Inclusive, talvez hoje eu teria mais dificuldade para escolher a cirurgia plástica. Uhum. Porque eu ainda faço reconstrução de mama para câncer. Eu sou aquele cirurgião formado numa época que a gente fazia trauma de face, trauma de mão, microcirurgia, câncer de pele, qualquer um. E hoje a cirurgia plástica teve uma tendência muito mais estética. Uhum. A geração mais nova não quis, vamos dizer assim, embrenhar nessas patologias, porque talvez não desse retorno financeiro. E aí foi talvez um erro da cirurgia plástica atual perder esse espaço. Ela deixou de participar dessas cirurgias. É porque a cirurgia plástica meio que nasceu com as guerras, né? Nasceu com as guerras, reconstrução. Nasceu com... de parte reconstrutiva, né? Uhum. Na Índia, quando a mulher traía, tirava o nariz, fazia retalho para cobrir o nariz, começou lá atrás, né? E depois nas guerras, que foi se aperfeiçoando as técnicas, primeiro nas reconstruções, né? Sim. Reconstruções de trauma de face, nos retalhos, os enxertos. Depois veio as reconstruções dos cânceres, de mama. Mas começou aí. Só que quando ela começou na parte estética, ser mais interessante financeiramente, houve uma migração. A geração que veio vindo veio mais na tendência da estética. Sim. Uma geração que talvez não conheça o Dr. Pitangui, já estava conversando já para trás. Sim. Sabe? Uma geração mais comercial. E o Pitangui é referência mundial nessa área de reconstrução. Mundial, hoje você perguntar, muita gente nem conhece. Nem conhece. Mas é uma pena. Eu acho que essa parte comercial é a parte que um pouco me incomoda na cirurgia plástica. Uhum. Porque eu sou da época de roupa branca, né? Põe roupa branca, sentava, atendia o paciente, conversava com o médico, com o paciente, explicava direitinho. Até hoje eu faço, uma das cirurgias que eu gosto de fazer e que eu mais me dediquei foi a reconstrução de mama para câncer de mama. Inclusive, eu saí do hospital agora para dar alta para um paciente que eu operei ontem de reconstrução de mama para câncer. Me dá uma satisfação. Porque eu chego no quarto para conversar com o paciente, eu me sinto mais médico. É chato falar, eu me sinto um pouco mais médico do que eu fazer uma lipoaspiração. Sim. E eu me sinto... A conversa é diferente.
sabe? Talvez essa parte mais comercial da cirurgia plástica tenha me incomodado um pouco. Se fosse hoje, eu tenho um pouco mais de dificuldade em prestar cirurgia plástica. Porque eu não sou eu não sou muito ligado, medicina e comércio. Sim. Medicina e comércio. Porque eu acho que a partir do momento que você pensa só no financeiro, você pode fazer algumas indicações financeiras, não corretas. E é muito. Por isso que eu te chamei aqui, Mário, porque você é uma pessoa muito humanizada, né? Então você não olha para as pessoas como sendo fonte de lucro. Você olha para as pessoas como gente, você olha para o sentimento que está envolvido ali, para os traumas, para os medos, para a autoestima. Não é algo que você faça de uma forma indiscriminada só para aumentar o seu patrimônio. Por isso que eu te chamei aqui. Eu acho importantíssimo dividir com as pessoas, porque hoje a gente banaliza essa parte da cirurgia plástica, achando que é só uma questão de ego, de autoestima. E é importante conversar com pessoas como você, que trazem uma outra imagem, que a cirurgia plástica, na verdade, não é somente para ego e autoestima. A autoestima também, mas é para cicatrizar feridas da alma, em algumas vezes. Né? A cirurgia plástica, eu falo que é a cirurgia que mexe com o todo do paciente. Eu até brinco, da parte mais profunda até a superficial. Alguma cirurgia você mexe na parte profunda, você tira um apêndice, dá uns pontos ali. A plástica não. Ela mexe na parte... Você tem que fazer a estrutura do músculo profundo certo, tem que tirar a gordura certa e tirar a pele certa. Além disso, você mexe com o psicológico do paciente. Totalmente. O paciente que procura cirurgia plástica, ele procura não só para consertar uma satisfação física dele, ele vai consertar o ego dele, a autoestima, a vida social, o relacionamento dele, a ida na piscina. Sim. Certo? Tem muita coisa envolvida. Só não conserta casamento. A gente tem que explicar que se o casamento não estiver bom, não adianta fazer cirurgia plástica. Para onde tem que ir? Tem que procurar. Pro psicólogo. Não é a cirurgia plástica que vai resolver. E muitas vezes até o paciente chega lá e fala, doutor, eu estou com um problema tal, no meu casamento, quero fazer uma plástica tal. Eu falei, olha, não é para isso que é cirurgia plástica. Cirurgia plástica para resolver o problema seu, da sua autoestima, da sua autoimagem, você ter mais confiança. Às vezes até resolve um pouco o problema do casamento, porque quando a pessoa tem uma autoestima melhor, ela passa. Ela se posiciona de uma forma diferente. Para o companheiro dele. Já tive companheiro, marido, que marcou para conversar comigo, para perguntar se eu sabia de alguma coisa, que a mulher dele estava muito diferente, estava colocando uma roupa mais decotada, estava muito alegre, se eu sabia de alguma coisa. Eu falei, não sei de nada, não. Ela está fazendo para ela. Ninguém faz cirurgia para ninguém. Só para a pessoa que opera, que faz para ela mesma. Não faz para ninguém, não. E é interessante você trazer esse ponto, porque tem muitos relacionamentos ditos tóxicos, né? Onde a pessoa nivela o outro por baixo para se sentir dono da situação, né? Dono da vida da outra pessoa. Sim. Dependente financeiramente, dependente emocionalmente e de muitas outras formas. Né? Isso também, a gente pode trazer isso para o rol de mudanças que fazem com que essa pessoa saia desse lugar de nivelamento por baixo e olhe frente a frente, né? Olho no olho. Se valorize. Se valorize. Olha o que você está perdendo aqui. Não é verdade? Deve ter muito caso, né? Você deve atender muito caso interessante. Sim, a minha jornada é longa. Eu já operei de tudo, vi de tudo. E por isso que eu falo, a cirurgia plástica é muito interessante. A gente tem que cuidar dela direitinho. A geração que está vindo aí, a geração minha que opera, né? Para dar segurança, trazer autoestima para esse paciente, não ter nada que põe o paciente mais em risco, que eu acho que a cirurgia plástica é uma área médica, não é uma área comercial. Não é área comercial, não sou médico. Temos uma formação grande, são 2 anos de cirurgia plástica, 2 de cirurgia geral, 3 de cirurgia plástica, 6 de medicina, provas para prestar, né, de título. E a gente tem uma responsabilidade com a sociedade, tanto na parte física como psicológica.
não prometer o que você não consegue entregar, Sim. certo? Porque também você causa no paciente um desgaste emocional. Do que a gente tem que tomar muito cuidado hoje, porque tudo tem seu limite. A cirurgia plástica tem limite. É uma outra coisa que eu queria falar para você. Existem hoje, a mídia noticia isso demais, existem pessoas que são acometidas pelo vício estético, né? Pelo vício em cirurgia plástica. O que você pensa sobre isso? Eu acho que quando junta uma pessoa tem um vício em cirurgia plástica e às vezes um colega que tem um vício de operar essa pessoa, aí o negócio vai longe. Eu já tive paciente que eu comecei a fazer fiz uma lipo grande. Ela falou, dá para você fazer um retoquezinho aqui? Eu falei, mas não tem muita gordura. Mas eu faço, deita aí na clínica que eu faço. Fiz. Então, dá para fazer mais um negocinho aqui? Eu falei, mas não tem mais gordura, pode ficar até um pouco de irregularidade. Vou passar um pouquinho. Terceira vez eu falei, olha, você não tem mais indicação. Você não tem indicação, você não tem gordura para tirar. Você começou a ficar obcecada, procurando algo que você não tem. Essa paciente, eu cheguei no hospital um dia, ela estava internada, tomando sangue, porque ela conseguiu um colega que quis lipá-la outra vez inteira. Não tinha gordura, acabou sangrando muito. E teve que tomar sangue, foi um dia no UTI, aí encontrei o marido e tal. Falei, doutor, eu achou quem fizesse, entendeu? Contraindicado. Eu falei, mas eu falei que não tinha mais gordura, não tinha mais. Aí o cara foi lipando, foi saindo mais sangue do que gordura, não tinha mais gordura. Então eu falo, assim, quem cura o vício do paciente é o cirurgião plástico. Que põe o limite, né? Ou o psicólogo. Mas o psicólogo às vezes não consegue falar... Não chega até lá. Né? Fala, não, olha, você não pode fazer mais. Mas o cirurgião plástico pode falar, não te opero. Perfeito. Porque o cirurgião não tem que operar todos os pacientes que chegam no consultório dele. Ele não tem que fechar todos os pacotes para ele. Ele tem que operar o paciente que precisa. Quantas pacientes que foram no consultório, já operadas, eu quero... Eu falei, olha, não vai resolver seu problema. A pessoa quer trocar uma prótese porque acha que a mão dela está um pouquinho caída. Eu falo, se eu colocar outra prótese daqui 2 anos, vai ter essa acomodação do mesmo jeito. Não vai mudar nada. Tá certo? Então, fica como está. Para que você entrar em outra cirurgia, correr outro risco? Não tem necessidade disso. A responsabilidade ética está nas mãos do profissional. Tá, né? porque se você falar, não, vai ficar mais bonita, vai ficar maravilhosa. Eu já vi colega trocar prótese de 320 para 350. Não muda nada, a pessoa nem percebe. Eu queria aumentar a prótese e tal, mas eu queria um número maior. Não vai mudar nada, você nem vai perceber. Coloca. Não estou criticando, eu estou falando que a cirurgia plástica... Sim, você está trazendo uma realidade. Uma realidade. Você tem que pôr o limite do paciente. Sim. O paciente, às vezes, ele não tem essa visão de limite. Você tem que pôr o limite. Falar, isso aqui não é para você. Eu não vou te operar. Não vou te operar. Quem dera todo mundo pensasse como você, Mário. A gente escuta notícias de pessoas que tiram até costelas para ter o corpo que deseja, ou fazem cirurgia para ficar parecido com outra pessoa, Barbies humanas, Ken humanos e assim por diante. Né? Aí que tá. Quem que faz isso? Né? Quem que é o limitador disso daí? É o profissional. O profissional médico. Entendendo que existe uma patologia por trás disso. Né? Sim, não é uma coisa normal. Mas se a pessoa fala assim, mas o corpo é dele, ele tem direito a fazer isso daí. É o que eles falam, mas ele quer. É o primeiro sinal que eu fico triste quando um colega fala assim, botei tanto de prótese na paciente, e aí a paciente agora está reclamando, ela que quis 800, 900 ml de silicone, eu não ponho. Eu não ponho porque eu acho que vai dar problema para o paciente, eu que sou um cirurgião, que fiz reconstrução de mama a vida inteira, peguei casos complicados a vida inteira, eu sei que vai acabar com a mama do paciente. Eu não vou fazer isso aí. Desde que ela queira. Eu não vou participar disso. Eu não vou participar, não vou participar dessa história. Desse adoecimento, né? Desse adoecimento. Se ela está adoecida, eu não vou adoecer junto. Eu tenho que curar ela, não adoecer mais ela. Essa é a função da medicina. Essa é a função da medicina. Que eu falo, eu formei para médico, não formei para cirurgião plástico só. Eu formei para médico, eu quis fazer cirurgia plástica, mas eu tive a faculdade de medicina inteira para poder aprender o que é curar.
E aí, aí ela falou assim, mas ela quis. Eu falo, cara, e aí? Como ela quis? Agora ela está enrolada. Aí, Problema na coluna. Problema que você não... A pele desse tamanho de estendida, cheia de estria, a mama lá embaixo, tá certo? Não tem mais tecido para poder corrigir essa mama, tá certo? A areola dela vai sofrer para subir, às vezes necrosa. E aí, olha a consequência de tudo aí. Ela quis essa resposta, mas ela quis ela para aquilo que ela quiser. Entendeu? Você que é o limitador. Perfeito. Você é um profissional. Você que é o limitador. Que consegue saber as consequências disso, né? Igual, porque a pessoa não pensa muito na consequência. Até porque hoje a gente vive num tempo, nessa modernidade líquida, né? Onde as pessoas vivem muito pelo imediato, pelo instantâneo. Então, a vontade da pessoa sobressai a consequência. Então, às vezes, eu tenho um desejo e faço o que eu quero fazer não pensando no dia posterior. Sim. Às vezes nem pensando que existe um pós-cirúrgico complicado, às vezes nem pensando que, de repente, aquilo pode dar um problema físico posterior. É muito imediatista. O médico é a pessoa que sabe as consequências que aquilo vai ter. Que vai ter para a saúde dela. Sim. E às vezes algumas cirurgias fica muito difícil de você refinar, de você dar um refinamento, corrigir. Então você tem que evitar essas cirurgias que dificilmente você consegue corrigir depois, que as consequências são difíceis de você corrigir. É o que eu falo. Toda cirurgia plástica pode ter um refinamento. Ali, olha, eu acho que pode limpar mais um pouquinho, uma cicatriz ficou mais larga, mas você não pode fazer cirurgias que você tem dificuldade de corrigir. Então, é aquele profissional, talvez até não médico, que faz o procedimento, que ele não sabe corrigir quando tem um problema. Sim. Certo? Então, assim, você tem dificuldade de corrigir ou não sabe corrigir aquele ato seu, você não pode fazer. Você não pode fazer. Então, por exemplo, se é uma cirurgia que eu me proponho a fazer, que as consequências delas eu não consigo resolver, eu já não faço. Eu não faço. Então, eu acho que ninguém devia fazer, mas muita gente faz. E hoje tem uma coisa que complica um pouco mais, né? Que é a entrada de outros profissionais na área estética, não invasiva, mas de alguma maneira também arriscada, né? A gente pega muito no consultório e eu fico assim admirado. Essa semana passada eu operei uma paciente de pálpebra que ela veio de uma colega que não é médica, não vou falar, e fez um procedimento no rosto, teve uma queimadura e tal. E a gente vai perguntando, a pessoa bem informada, certo? Fez, deu problema, procura o médico, o cirurgião plástico para corrigir. Eu sei que os colegas que não são médicos vão falar, mas cirurgia plástica também tem problema, certo? Eu não estou falando dos problemas que a cirurgia plástica tem, que toda profissão tem problema. Eu estou falando de corrigir os problemas. Sim. Tá certo? Cirurgia plástica tem problema, qualquer médico tem, mas quando tem um problema, a gente sabe como resolver. Sabe como resolver, certo? Agora, tem paciente que faz procedimentos invasivos que não pode receitar antibiótico. Se der uma infecção, como é que faz? Porque o antibiótico tem uma receita especial. Sim. Né? Tem uma receita especial. Então, a gente tem que ter essa consciência. Quando for um profissional também, vê o currículo dele, não vê Instagram. Sim. Instagram, você põe o que você quiser. Você compra foto para colocar, você compra depoimento. A gente sabe de tudo que acontece, né? A pessoa fica lá fazendo filmes de vários anos para poder dar certo e tal. Não é isso que vai credibilizar o médico, profissional. E eu até brincando, eu tinha muita saudade quando o seu marketing era do paciente para o outro. Né? Você demorava a fazer o marketing. Você fazia um paciente, ela falava para a prima, ia lá numa festa, tirava a roupa, como é que foi minha cirurgia e tal. Não precisava ir no Instagram e falar assim, eu estou vendo no Instagram. Ali era o verdadeiro marketing. E uma coisa empírica, né? Você chegou, viu, pô, foi legal. Não tinha outra forma, você tinha que ver e saber quem que você ia operar, o currículo dele. O currículo hoje quase não tem muita importância. É um bom Instagram, a gente brinca assim. Mas Você tinha que ter feito pós em TikTok, né? Pós-TikTok aí estava bem. Até tem um lema
na medicina que falam assim, para que residência se eu sou bom no TikTok e no Instagram? Para que eu fazer residência? Só faz residência quem não se garante no Instagram. Só faz residência quem não se garante no Instagram, isso é ótimo. Mas isso está em todas as áreas, viu? A gente, até mesmo na minha área eu vejo, as pessoas pegam textos de inteligência artificial e decoram e falam ali, mas às vezes sabem utilizar a mídia e depois fazem um estrago na cabeça da pessoa. Isso acontece em todas as profissões. Infelizmente, nos dias de hoje, eu acho que eu não critico a popularização das profissões, porque a medicina era uma profissão muito restrita. Eram pouquíssimas universidades, havia um trabalho do conselho muito intenso dentro das universidades para que houvesse informações realmente embasadas, né, poupudas, embasadas em ciência, e hoje aumentaram as universidades. Você acha que isso também facilita essa visão que deixa de ser uma visão científica, um juramento de Hipócrates para ser o juramento de Hipócritas? Eu acho que tem muita universidade boa, inclusive particular, mas eu acho que tem que ser fiscalizada. Porque, assim, é evidente que uma formação médica não é uma formação só de livro. Tem que ser a prática junto. Sim. O livro você decora aqui, daqui 3, 4 dias, você tem que ler outra vez para decorar outra vez e lembrar. Agora, um paciente que você vê e você trata, dificilmente você esquece. Dificilmente você esquece. O livro você esquece. Se você parar de ver aquela patologia no livro, você não vai lembrar. Agora, por isso que tem a residência. Uma faculdade que não tem um hospital, uma faculdade que não tem professor com experiência, uma faculdade que não tem residência médica, para a pessoa ver também diversas áreas da medicina. Eu acho que é uma faculdade muito difícil de formar um bom médico. E o que eu vejo hoje é um problema um pouco mais sério ainda. Que hoje o estudante de medicina entra no 3º ano da faculdade, que talvez não tenha aquela qualidade tão boa, ele começa a fazer um curso para prestar residência. E ele vai fazer esse curso preparatório para residência, começa a fazer um curso, às vezes, coitado, o pai tem que pagar a faculdade caríssima e mais um curso caro para quando ele sair daquela faculdade, ele tentar uma residência... E sendo bancado pelo pai porque o valor da residência é baixo. Não, talvez sendo bancado pelo pai. E aí, o estudante de uma faculdade mais pesada, como já fiquei no HC um tempo, na faculdade estadual de Rio Preto também um tempo, era estudante de 5º, 6º ano, fica 24 horas no hospital. Não tem muito tempo de estudar. E a faculdade é uma faculdade difícil. Muito. E aí eu fico pensando, eles não têm muito tempo para fazer esse curso preparatório. Então, o que eu vejo hoje, que a residência é um outro vestibular. E, às vezes, esses meninos param quase que a faculdade para estudar para a residência, já no 3º, 4º ano. Sai do hospital, que ele passa a visita com um médico ou outro lá, andando atrás, e vai estudar para a residência. Às vezes até passa, certo? E aquele que está ali trabalhando no hospital tem que ter dificuldade de passar. Então, embolou muito na residência. Faz sentido. Apesar de que esse pessoal, talvez da faculdade pública, mais difícil de passar, ele já é uma pessoa que tem um pouco mais facilidade. Não vou menosprezar ninguém, mas talvez ele tenha uma facilidade de passar naquela universidade que ele está, porque conhece todo mundo, tem uma prova separada, mas aí vem embolando demais. Hoje eu vejo gente que é especialista numa área, que tem muita dificuldade na clínica geral. Porque não viu. Nisso. Ele focou a faculdade. Eu não sou contra a faculdade de medicina, eu sou contra a faculdade que forma mal formado o médico, que vai atender a gente depois. Sim. Que vai atender a gente depois, que a gente vai precisar para fazer uma cirurgia, uma consulta, a parte clínica. E aí complica, porque aí você fica assim, onde eu vou? Um só entende de cardiologia. Você sai, isso aqui não é minha área. Outro só entende de endocrinologia, não é minha área.
aquele bem informado, fala, opa, não é minha área, mas eu sei o que é isso aqui. Aham. Vai acabando. E a gente vai pagar o preço. Aquele médico que olhava, abria seus olhos, sentia seu hálito. Aquele que põe a mão. Põe a mão. Eu penso, isso aí é bom para quem? É bom para quem? Para o governo? Não sei, porque se você não tem resolução dos problemas, ele fica gastando dinheiro também ali. Aham. Fica rodando e não resolve, certo? É bom para o pai que gastou uma fortuna e o filho às vezes está tendo dificuldade no mercado porque não teve aquela formação boa. É bom para o pai? Não sei. Então não sei para quem que é bom. Talvez para o dono da faculdade. Né? Eu não queria falar, mas eu também acredito. O ensino superior ele passou por uma uberização muito grande, né? A gente discute muito a respeito dessa uberização. Então, é como se você... Não é só a popularização. Se tornou, de fato, algo assim, tão banal. A educação superior se tornou tão banal que hoje se faz um curso, por exemplo, como de psicologia online, se faz... Medicina ainda não tem online, né? Não, mas cortaram, né? Cortaram, mas Tinha. Estava começando a sair esse movimento aí, parece que o CFM bateu em cima e barrou. Parece que foi barrado medicina e mais alguma outra... Cursos na área de saúde, em geral, porque você está lidando com gente e vendo a pessoa, trabalhando com um corpo que você provavelmente vai fazer uma cirurgia ou é algo invasivo. Eu até acho que a área de saúde em geral, que eu lembrei, eu acho que a gente tem que valorizar demais a enfermagem. Sim. Eu acho que a gente, o governo, a sociedade tem que valorizar muito os enfermeiros, porque o paciente, ele fica na mão dos enfermeiros. Sim. O médico passa uma visita, ele faz uma prescrição, ele dá um diagnóstico, ele medica, mas quem faz é o enfermeiro. Quem está de olho no paciente 24 horas é o enfermeiro. Então, eu acho que uma das profissões que devia ser mais valorizada, e não é, eu vou te falar que não é, e que eu já fiz um dia uma palestra, fui convidado aqui no CRM para falar com os enfermeiros. E eu frisei, assim, talvez eu seja quase que um dos únicos que entendeu a situação. Porque eles precisam de mais valorização. São nossos olhos lá. Se ele pega um medicamento que não está certo, você já pensou? Então tem que ser bem informado, tem que ser descansado, ele tem que ganhar bem, para não ter 10 empregos, fazer hora extra. E isso daí eu estou vendo que está deixando um pouco a desejar. Eu acho que a gente precisa repensar muito. De uma forma mais geral. Né? Eu acho que a enfermagem, ela caminha lado a lado da medicina. Lado a lado da medicina. A gente não pode deixar ela para baixo. Porque... Vocês estão vendo por que eu chamei o Mário? É uma pessoa que olha para o outro, que tem empatia, né? Porque eu acho que eles têm que ser mais valorizados pela sociedade, ser mais respeitado num plantão, num postinho. E o médico tem que ter essa consciência, que aquela pessoa que está ali, ela é fundamental para o sucesso dele. Entendeu? Você consegue passar essa imagem para os seus residentes? Eu penso que sim, porque eu tenho muito boa relação com meus residentes. Hoje eu não estou mais na faculdade, eu decidi de uns 3 anos para cá fechar a minha parte acadêmica por enquanto. Depois de uns 20 anos eu achei que eu estava precisando dar uma descansada, mas todo mundo que foi residente meu, que passou comigo, que eu participei da formação, são todas as pessoas que eu vou nos congressos e sento junto e brinco. E depois dessa virada de chave, que eu comecei a dosar meus problemas melhores, hoje eu sou um cara muito mais alegre ainda do que eu era no estado de São Paulo. Sim. Porque hoje
A gente vai dosando os problemas da gente, né? A gente vai pondo cada problema no lugar que ele merece. Colocando nas gavetinhas. Nas gavetinhas, né? Ali. Então, até eles me falam, nossa, mas você mudou demais. Por quê? Eu falei, porque a vida muda a gente. E aí, Goiânia ajuda com isso. E Goiânia ajuda, e aqui a gente sempre é muito bem tratado, tem muito amigo. Eu sempre fui cercado de pessoas muito boas, né? Que é muito importante para o dia a dia da gente. É essencial. Ter uma vida social saudável ajuda demais também na vida profissional, né? É muito difícil você fazer uma separação. Uma separação. Se você não está bem na sua vida social... Ou no seu relacionamento afetivo. Você não vai estar bem para escutar uma pessoa falar com você ali. E, às vezes, o paciente ele alonga muito. E você tem que escutar. Você tem que escutar, porque ele está ali para falar. Né? E se não estiver bem, você vai pensar em outra coisa e não vai... E o difícil é quando você atende plano de saúde, né? Que... o plano de saúde... Eu aqui em Goiânia, eu acabei não atendendo plano de saúde. Às vezes eu já fazia parte lá do HC, mas no estado de São Paulo eu atendia 2 planos de saúde, porque eu fazia também emergência, fazia tumor. Mas eu acho assim, o paciente plano ou não sendo plano, é do paciente. É que o problema é esse, porque muitas pessoas lotam a agenda por ganharem muito pouco dos planos. E vai tendo que girar. E às vezes essa pessoa que precisava ser ouvida não tem tempo de ter uma anamnese bem feita, né? Fica sempre um diagnóstico meio superficial, né? Às vezes ele já sabe o diagnóstico e não está conseguindo escutar mais nada. Fala, não, já vou passar isso aqui, já vou terminar isso aqui. Pois é. Às vezes ele já fala, já não conversa mais. Muitas vezes o médico mais experiente, ele normalmente rapidinho ele já entendeu. Já entendeu. É igual a cirurgia plástica. O paciente, todos os pacientes que eu opero têm meu telefone e eu falo, a primeira pessoa que você tem que conversar é comigo, qualquer problema que você tiver. Não precisa conversar com vizinho, parente, ir no postinho, não. Você tem dúvidas, você manda para mim, você manda uma mensagem. Urgência, você liga. 3, 4 palavras, eu já sei o que é. Se é alguma coisa séria, se não é nada sério. Experiência. Se é 3, 4, porque a clínica, vamos dizer, é soberana. Uhum. Eu estou assim, não, entendi, toma isso aqui, ó, é assim mesmo, ó, vai amanhã para te ver, tá certo? Então, já não tem muita dificuldade, depois de um tempo, em 99% das patologias que a gente trata há muito tempo. Mas a paciente quer falar, né? E, Mário, o que você pensa sobre o advento aí da IA, agora sendo muito utilizada pelos leigos, né, para se autodiagnosticarem? Você acha que a IA vai pegar um lugar da medicina? Eu não tenho muito assim, contato com essa área, não. Porém, parece que em algumas áreas a IA vai ajudar muito. Eu acho que de imagem e tal. Mas já tem alguns estudos aí que a pessoa foi passando a clínica, por enquanto, não deu o diagnóstico correto. Uhum. Isso eu já li. Porém, em algumas áreas, por exemplo, áreas de imagem, parece que o diagnóstico é muito mais preciso até. Mas é tudo questão de alimentar, né? É só o tempo. Mas eu acho perigoso, né? Você pegar e ir na IA e tomar um remédio. Ir na farmácia e pedir um remédio. Não sei também se os remédios vão ser vendidos, né? Sem receita, que a IA sugerir. Mas eu acho muito difícil. Pois é, e quando eu leio sobre IA, eu estou me aprofundando em IA também, porque eu sei que é uma realidade que a gente precisa ficar atento a ela. Ou pode ser um instrumento importante para nós, ou pode ser algo perigoso contra nós. E eu tenho conversado muito com profissionais da área de saúde e algo que eu acho que é importante que nós nos atentemos é que o caminho que a gente deve pegar é exatamente o caminho oposto que a IA está fazendo, que é justamente a humanização. Então, acho que o caminho para que nós nos mantenhamos sendo úteis em nossas profissões é justamente esse caminho oposto. É olhar para as pessoas que estão conosco, é realmente conversar, é voltar para esse lado humano.
a área de saúde ela foi desumanizando e criando o que a gente chama de anomia, né? Então, porque a pessoa não tem nome, a pessoa é uma patologia. E, bom, se a gente for pensar dessa forma, daqui uns dias a IA vai ter como, com questionários e tudo, chegar a algum tipo de diagnóstico. Só que esse lado humano é o que vai realmente manter a importância das nossas profissões. Voltar os olhos para o ser humano, para o nome da pessoa, para a queixa da pessoa, para o cheiro da pessoa, para o olhar lacrimejante da pessoa que está ali com você. O sentimento da pessoa, né? Você vê que ela está sentindo. Pessoa. Porque você não. Aquela doença que ela está te procurando, talvez venha com um parte psicológico atrás da IA. Aí vai na IA e a te passa um remédio, você fala, não deu certo, o que eu passo aqui? Mas assim, você falou uma coisa muito interessante, porque às vezes tem gente que trabalha com a gente e vai marcar uma cirurgia, um hospital, uma secretária tal, fala, doutor, a paciente da mama de terça. Eu falo, não existe isso. Não existe paciente da mama de terça. Pega o nome da paciente, e, inclusive se ela tiver a foto, você manda o nome com a foto do paciente. Não existe a paciente da mama de terça, da lipo de quarta, não, isso não existe, entendeu? Até da mama, da lipo, não. Qual o nome da paciente? Chama ela pelo nome, põe o nome dela aqui, qual é a dúvida dela, sabe? Mas é uma tendência, se você não cortar essa tendência, isso vai proliferando. É um número, é uma cirurgia, uma consulta, não é isso. Entendeu? Senão, a patologia. Porque senão o próprio funcionário ou do hospital, ou a secretária, vai te afastando da parte. Não, eu quero saber o nome dela. Quer chamar ela pelo nome. Senão você não sabe como você pode passar só a cirurgia dela. Como assim? Mas acontece muito. Aí eu falo, não. Nome, e se possível até a foto, porque eu tenho paciente, às vezes eu atendi 2, 3 meses, deixa eu lembrar, lembrei, tal, fulano. Tal, tá certo tá com uma dúvida de tal coisa? Não, tá certo. Eu acredito muito no processo inverso, né? A gente voltar realmente os olhos para aquela pessoa que está na nossa frente. Porque senão a máquina realmente toma conta. A máquina não tem sentimento. A máquina são só dados. E como você mesmo disse, se a gente trabalha só com teoria, a máquina assume esse lugar da teoria, que a máquina tem uma memória muito melhor que a nossa. Não, teoria você põe lá e pronto. E pronto. Agora, quando a gente lida com gente, eu sempre comento aqui no podcast sobre, quem assiste podcast sabe, sobre o mito de Kiron, né, que é o mito do curador ferido. Então, é uma alma humana encontrando com outra alma humana que entende a dor, o sofrimento do outro. Nós, profissionais de saúde, também somos curadores feridos. Ali nós somos profissionais que estamos à frente dos pacientes. Só que somos gente também. E uma vez que a gente desce desse trono de cristal inacessível, né, para poder estar junto com essa outra pessoa, você consegue compreender muito mais o que ele precisa, o que essa pessoa precisa. Na sua área, então, deve ser muito maior. E qual é a forma para a gente chegar nessa reversão? Porque eu não sei se a gente vai conseguir uma forma. Eu acho que o risco que a IA traz gera uma boa discussão para que a gente reverta isso, sabe? Infelizmente, as pessoas mudam muito o comportamento pela dor, né? Eu não tenho como competir com uma máquina em termos de conhecimento, mas eu tenho total condição de competir com a máquina em termos de sentimento. Então, quando a gente chega a essa percepção, há uma necessidade de voltar os olhos para isso que estava sendo esquecido. E eu acredito sim que deve ser uma discussão levada para os conselhos, sabe? Para que a gente tenha mais palestras sobre humanização, para que a gente tenha mais discussões sobre humanização frente à inteligência artificial. E eu não vejo isso acontecendo com intensidade. Eu vejo sim as pessoas aprendendo a utilizar a inteligência artificial para auxiliar nas profissões. Mas eu não vejo as pessoas entendendo a inteligência artificial como um potencial risco e criar estratégias para lidar com esses riscos. Eu acho que isso aí
Inclusive, eu concordo, na formação, na faculdade, Sim. eu acho que tem que ter os professores, eu acho que tem que ser todos os professores. Ele tem que botar a ciência com a humanização junto. Porque eu sempre falo, o médico, primeiro ele tem que ser um ser humano bom. Sim. Se ele não tiver empatia pelo ser humano, ele não pode ser médico. Ele não vai querer levantar de madrugada para ver um paciente dele que está doente. Ele não vai ter força para poder ir lá desentupir um dreno. Estou falando do meu caso, por exemplo. Né? Ele vai passar o tempo de segurança de uma cirurgia. Ele vai indicar a cirurgia que não precisa. Entendeu? Então, se ele não for um ser humano bom, ele não pode ser médico. Ele não pode, ele não é a área dele. Ele vai ser comerciante, ele vai ser vendedor, qualquer coisa, né? Mas menos tratar com o ser humano. E aí, eu acho que isso também é inato da pessoa. Porém, eu acho que a faculdade tem que bater nisso. Precisa. Tem que bater nisso. Quem não tem aptidão para ser médico já sai do 3º ou 4º ano. Se ele não gosta de pôr a mão no doente, se ele não gosta de examinar, se ele não gosta de sentir a dor da pessoa que está ali, se ele não tem empatia, ele está na profissão errada. Ele está na profissão errada. Ele vai sofrer e vai botar outra pessoa para sofrer. Né? Então, eu acho que a faculdade, todas as áreas, tinha que começar a bater nisso. Eu acho que é uma discussão nova, assim. A questão da humanização já é uma questão antiga, mas agora entrou um viés muito forte, que é o da inteligência artificial, e isso precisa trazer à tona esse tipo de discussão, né? Porque as máquinas, pelo que tudo indica, em poucos anos, né, segundo a teoria da singularidade, as máquinas em pouco tempo vão estar no mercado. Máquinas mesmo, robôs que fazem cirurgias, robôs que fazem atendimento psicológico. Então, tudo isso me assusta um pouco se a gente não começar a discutir o fator humano e colocar o fator humano como preponderante nesse momento, nesse recorte histórico que nós estamos vivendo. Mesmo porque o físico geralmente vem junto com o psicológico. E você não tendo um suporte... Pensa bem, eu acho que na China parece que já tem... Você faz no metrô, você vai lá, põe uma gotinha de sangue lá, já sai todos os seus exames, já está tudo assim. Aí você vai lá, estou com uma glicemia alta. Aí você vai lá na IA, é isso que eu tenho que tomar. Né? Então, só que, por que está a glicemia alta? Você está tratando só né, da doença, da causa você não vai tratar. Da causa você não vai tratar. Então, não, eu acho muito difícil. Vai ser um coelho manco. Ele vai correr pouco, vai parar. Eu acho difícil ainda ter essa. Porque a parte humana, psicológica da doença, você não vai. Comportamental, onde gerou. Estilo de vida. O estresse que você está vivendo. Aí você chega lá, a pessoa está. Muitas vezes a pessoa quer fazer uma cirurgia plástica, eu sou depressiva, tomo remédio, mas eu quero fazer. Eu falo, peraí, vamos lá, você vai no seu psicólogo, conversa com ele, pede para ele te liberar na época certa. Você toma algum remédio, vê se tem que mudar seu remédio. Porque você não pode fazer uma cirurgia plástica achando que você vai tratar sua depressão, você vai melhorar. Tá certo? Então, da mesma coisa que eu vejo aí com a IA. Vai lá, você faz seu autoexame, né, passa a maquininha, toma isso. Por que está causando isso daí? Se você tiver um tumor, está aumentando essa glicemia, não pode. O ser humano, acho que não é tão fácil assim você confiar na IA 100%. Generalizado e rotulado. Porém, eu não sou especialista, não sei se já estão. Já vai passar num tomógrafo, já vai sair do outro lado, andando assim, igual você passa num raio-x, já sai com o diagnóstico, dali você já vai fazer o robô está te esperando. Pode ser, eu acho que talvez. A gente não sabe onde isso vai parar, porque como essa mudança na área tecnológica não acontece em progressão aritmética, e sim em progressão geométrica, né? Exponencial, a gente não tem muita noção para onde essas coisas levam. Por isso eu acho importante a gente sempre conversar sobre as possibilidades, porque nós paramos de filosofar, eu acho. Nós paramos de questionar e dialogar, até mesmo entre profissionais, assim, no cotidiano, no momento de lazer. A gente
fala de amenidades e tudo, mas esse lugar do questionamento nas mesas de café, foi parando de existir, né? Eu vou te fazer uma pergunta para você. Por exemplo, você faz uma consulta online, igual eu faço também. Né? Até a pandemia a gente era proibido. É a mesma coisa que a presencial? A sua terapia? Assim, na minha experiência particular, tem muitos profissionais que dizem que é a mesma coisa, mas na minha experiência particular eu acho que não. Eu, Rogério, eu falo pela minha experiência. Você olha os trejeitos da pessoa, você vê o jeito que a pessoa está sentada, você vê batendo o pé, você vê a pessoa agoniada, você vê como a pessoa está vestida. Porque, bom, numa consulta psicológica, é o todo, né? É o todo. E a gente tem que observar as nuances, né? Porque às vezes, por exemplo, você está atendendo uma pessoa que tem depressão, a pessoa de repente chega de batom, chega com o cabelo feito. Peraí, isso me diz alguma coisa. Isso me diz alguma coisa. Então, são detalhes que fazem muita diferença. E as pessoas se portam também de uma maneira diante as câmeras e de outra maneira aqui no tete-a-tete. Né? Então, você sai somente do discurso. É o meu ponto de vista. Tem muitos colegas que atendem online e fazem excelentes trabalhos. Mas, assim, eu acho que nesse sentido eu sou um pouco mais raiz, sabe? Porque eu gosto desse contato, de compreender os detalhes dessa expressão. Porque a gente não se comunica só com texto. A gente não se comunica só com palavras. A gente se comunica com gestos, com olhar, a gente se comunica com vestimenta, a gente se comunica do jeito que entra no consultório até a forma como senta na poltrona. A gente se comunica dentro do setting terapêutico. Às vezes a pessoa muda o lugar de sentar, porque ela escolhe, né? Às vezes a pessoa prefere sentar na mesa do que sentar na poltrona frente a frente. A mesma pessoa que já faz terapia há vários anos. Então, tudo isso comunica pequenos detalhes que dizem muito sobre o que a pessoa está vivendo. E aí a gente vai falar sobre isso. Até a pessoa se dispor a sair da casa dela, ir lá, sentar lá, ela está querendo mais, né? Do que a pessoa, não, estou aqui deitado em casa, liga aqui o telefone, eu acho que a pessoa, não, eu quero ir lá, eu vou lá, ela quer se tratar, ela está gostando, né, a intencionalidade, né, e o trabalho que isso dá, o envolvimento, o investimento emocional, o investimento de tempo. Ela está focada. Diz muito a respeito também dessa... Às vezes não, às vezes a pessoa está em outro país, quer se consultar com você, outra cidade longe, né? Uma cidade longe, ou está adoecido, ou está sem como locomover. Então, tudo isso é importante levar em consideração. Mas, assim, particularmente, eu, de fato, não troco esse contato tete-a-tete pelo contato virtual, não. Existem muitas possibilidades se abrindo aí para esses atendimentos, mas, para mim, o tradicional ainda é a minha escolha, insuperável. Eu falo às vezes para o paciente, não, eu falo, olha, mas se você puder, passa aqui na clínica, você conhece a clínica, funcionária, me conhecer pessoalmente, serve para examinar melhor, eu não deixo de vir aqui não, mesmo, porque tem paciente que às vezes mora longe, quando mora no exterior não tem muito jeito, mas quando mora aqui em Goiás, por exemplo, mesmo, fala, não, às vezes você vem em Goiânia, passa na clínica, me liga, fala, estou passando aí, eu dou um jeito de ir lá, e te ver, tudo, você vê as funcionárias, vê minha clínica, vê o atendimento, antes de se operar, porque quando você, é igual na sua área, eu falo, quando você decidir fazer uma cirurgia, muitas vezes você vai ter que ficar vindo várias vezes aqui na clínica, você tem que ter empatia pelo que está te tratando, para você ficar melhor, para você ficar à vontade. Você tem que estar à vontade onde você se trata. Sim. Então é bom você vir aqui, conhecer todo mundo. Eu gosto muito mais presencial. Mário, que maravilha poder falar com você, inclusive nesses termos, de conhecer um pouco mais o jeito que você pensa para além da sua atuação profissional, que é impecável, né? Então, saber o que te atravessa
culturalmente, emocionalmente, para fazer com que você seja esse profissional tão reconhecido e renomado aqui dentro de Goiânia, faz com que eu pontue ainda mais assim, o seu valor, né? Obrigado, eu agradeço. E, assim, para as pessoas que estão nos assistindo, que fazem medicina, que estão também na área da cirurgia plástica, que recado que você dá para essas pessoas que estão começando agora, ou que estão formadas, ou que estão entrando na faculdade, levando em consideração tanto aprendizado que você teve na vida? Eu acho que o recado que eu deixo é que é uma profissão muito, muito bonita, muito boa, muito gratificante. É uma profissão que você tem um contato com o ser humano, que diariamente você aprende com o ser humano, você aprende no dia a dia, você tem muito que oferecer para as pessoas que você trabalha, que você atende, que você medica, mas é uma profissão árdua. Para quem quer ser um bom médico, tem que estudar muito, tem que dedicar muito, não pode ter preguiça de levantar da cama, de levantar no descanso do plantão, porque é uma profissão que nós escolhemos. Faça uma boa faculdade, faça uma boa residência médica e produza, que o resultado vai vir. Não pensa que você vai ter resultado sem produzir, não existe isso. Você vai ter que produzir, ser capaz, ser capacitado, ter disponibilidade, ir nos cursos, nos congressos, que o resultado vai vir e vai ser bom para você e para todo mundo que você atende. Muito obrigado por essas palavras. E para os pais machões que estão nos assistindo aí, o que você fala sobre paternidade para essas pessoas? Eu falo que não tem nada também mais gratificante no mundo que ser pai. Eu acho que pai... Eu até brinco, a gente só conhece amor quando a gente tem filho. É verdade. A gente fala, não, eu gosto, eu amo, e eu falo, amor mesmo, é um amor diferente. E eu falo que quanto mais perto você estiver do seu filho, quanto mais atenção você der para ele, mais retorno você vai ter. Eu acho que o retorno é proporcional à atenção, ao carinho que você dá para o seu filho. E eu acho que ser pai é bom demais. Parabéns a todo mundo que tem filho e trata bem o filho, e curte o filho, e almoça com o filho. E eu acho que não tem nada melhor no mundo que ser pai. Eu compartilho de tudo isso que você falou. Gregório, vem aqui, por favor. Vem aqui. Bem, nada melhor que encerrar esse podcast com um exemplo concreto de paternidade, né? Vocês certamente ouviram alguns ruídos aí durante a gravação de fundo. Eu espero que o Muriel consiga tirar, mas se ele não conseguir, esse carinha que estava fazendo. Então ele me acompanha nas coisas que eu faço e eu concordo com você. Não tem preço a paternidade. A paternidade responsável, afetiva, ela já se paga por si só. Não é, Gregório? Gosta do papai? Muito ou pouco? Bem, pessoal, obrigado para vocês que ficaram aqui até o final do Gente que Sente. Agradeço imensamente a presença do Dr. Mário, que é um cirurgião plástico renomado e humano. Então, o contato dele vai estar aqui no vídeo. Se vocês quiserem conhecer um profissional na área de cirurgia plástica, que não vai olhar somente para o seu corpo, mas vai preocupar com o que você sente, com o que você pensa, com o seu estilo de vida, procura o Mário, que eu tenho certeza que vai mudar o seu conceito sobre a cirurgia plástica e mudar seu conceito sobre estética. Obrigado, sejam todos bem-vindos à sua rádio. Espero vocês aqui semana que vem no podcast Gente que Sente, aqui na sua rádio. Eu sou o Rogério Gonçalves e agradeço cada um e cada uma que estiveram aqui até o final. Forte abraço. Gostou do vídeo? Aqui no Instituto Suassuna nós ajudamos você a alcançar seus objetivos com uma educação ativa e atuante,
Oferecemos pós-graduações em psicologia, tanto online quanto presenciais. Saiba mais visitando o nosso site www.institutosuassuna.com e diga sim para o seu futuro.